Quando nós olhamos, vemos, estudamos, e principalmente quando a gente vive esse momento de fé e olha para a palavra de Deus, olha para tudo aquilo que Deus tem revelado, tudo aquilo que Deus tem mostrado, a gente começa a perceber e a entender o quanto que Deus é paciente conosco, o quanto que Deus tem a preocupação de fazer a gente entender de uma forma muito natural, de uma forma gradativa, tanto que as revelações que Deus vai fazendo, Ele vai fazendo ao longo da história, para podermos entender, para podermos, a gente até dizer, digerir. Porque talvez se Ele revelasse tudo isso ao mesmo tempo, se assim nós já temos dificuldade de entender, imagina se Deus fosse revelar todas as coisas de uma só vez. Eu acho que esta caminhada que a igreja vai fazendo, vai nos fazendo entender, mesmo que nós já vivemos tudo, a prova disso é que nós estamos vivendo agora. Essa experiência que nós estamos vivendo agora é única, e que também vai nos fazer entender e viver tudo isso. E quando nós olhamos e celebramos as grandes solenidades da nossa igreja, nós começamos a de fato perceber o quanto Deus tem esse carinho para realmente fazermos entender coisas tão profundas, coisas que jamais a capacidade humana teria ou terá para entender a profundidade da nossa fé. Quando a gente escuta esta palavra que nos diz hoje: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Hoje nós ouvimos isto com uma certa tranquilidade, uma certa naturalidade, mas veja a profundidade desta palavra. Jesus se dá, e corpo e sangue, Ele se entrega totalmente a nós. E quando a gente olha toda essa história da salvação, nós fomos percebendo que Deus sempre vai nos revelando algo, sempre vai nos fazendo avançar na nossa caminhada, vai nos fazendo entender o projeto de Deus, vai nos fazendo mergulhar dentro desse mistério. E dentro daquilo que nós celebramos, a gente vai entendendo que muitas vezes, quando Deus percebe que nós não captamos a mensagem, como a gente fala muitas vezes, Ele vai nos recordando, vai nos falando novamente. Faz poucos dias que nós celebramos o Espírito Santo, e uma das grandes características do Espírito Santo é justamente isso: recordar. Mas não somente recordar, Ele vai nos fazer mergulhar verdadeiramente nesse mistério. Isto quando nós abrimos o nosso coração, quando nós queremos de fato entender e viver esta profundidade. Por isso, meus caros irmãos, dentro desses grandes mistérios, nós percebemos que a igreja sempre vai percebendo essas revelações. Esse dia nós refletimos dizendo: as grandes manifestações de Deus sempre se deram em tempos difíceis, sempre se deram em momentos onde, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, quando a gente muitas vezes diz: por onde que eu estou indo? Chega uma luz, chega alguém que tem a grande revelação de Deus e novamente diz: meus filhos, é por aqui, é aqui que vocês devem caminhar, é dessa forma que vocês devem proceder, é neste caminho que vocês devem se manifestar. Por isso, esta festa que hoje nós celebramos se deu num momento da história muito difícil, onde a igreja estava passando por muita dificuldade. Estes séculos, o século 13º foi um século muito difícil, tanto que a própria história descreve esta época como época das trevas, porque estava se perdendo muitas coisas, estava se deixando de lado muitas coisas, e o sacerdote, que no momento da sua celebração eucarística começou a duvidar da real presença, e aí Deus novamente se manifesta. Enquanto que ele estava consagrando, correu sangue,
E ele, apavorado, deixou a celebração e foi imediatamente mostrar isso para o Papa Urbano IV. E desde então, o Papa Urbano IV, para valorizar tudo isso, ele começou a fazer uma procissão, e fez a procissão com este sanguíneo onde estava o sangue de Jesus. Para realmente dizermos que quando nós duvidamos, Deus novamente nos diz, como ele falou no discípulo de Emaús: como sois tardos para crer. Como muitas vezes nós temos dificuldade de perceber. Como muitas vezes nós nos deixamos levar, acreditamos tão fácil nas coisas do mundo, mas tão dificilmente muitas vezes acreditamos na manifestação de Deus. Por isso, a partir de então, a igreja colocou isto como uma grande solenidade. Este Papa então instituiu este dia como a grande solenidade, baseado também numa monção que uma irmã chamada Juliana teve, que o próprio Jesus pedia para que fosse manifestado publicamente, dizendo: eu creio, eu acredito. E a partir de então, a igreja adotou esse dia como um dia de solenidade. 50 dias depois de Pentecostes, logo depois da grande festa da Santíssima Trindade. E a partir de então, isso se tornou parte da nossa caminhada de fé. Por isso que, quando a gente olha para os tapetes, nós logo lembramos de Corpus Christi. Isso faz parte da nossa identidade. Claro que nós tivemos uma grande influência dos portugueses que nos trouxeram, né? Só que muitas vezes nós perguntamos: qual o verdadeiro sentido da festa do corpo e sangue? Será que muitas vezes nós temos a consciência do que significa a festa do corpo e sangue de Jesus? Por que nós saímos pelas ruas? Por que nós manifestamos a nossa fé? E aquilo que eu falava para vocês no início da celebração, hoje nós temos uma missão a mais, porque nós não vamos sair pelas ruas, mas você pode sair pelas ruas. Você pode ir dizer o que nós celebramos aqui. Você pode manifestar e testemunhar a sua fé na presença de Jesus. Muitas vezes quando as pessoas falam assim: é tudo igual, basta acreditar em Deus. Aqui está a grande prova que não é tudo igual. A única religião que acredita no grande presente, eu diria no maior presente, a maior prova da ressurreição do Senhor é a Eucaristia. É a maior intimidade que nós podemos ter. Muitas vezes quando nós manifestamos o nosso amor, existem várias formas de manifestar o nosso amor, mas quando nós realmente temos intimidade com a pessoa, é diferente. Então, quando nós temos a intimidade com o Senhor, é desta forma com que realmente nós temos essa certeza. E é isso que a igreja hoje nos convida a proclamar, a não somente enfeitar. Muitas vezes não dá muito efeito quando a gente apenas enfeita a rua externamente, mas nós precisamos também enfeitar o nosso coração, entregar o nosso coração. Por isso que estes tempos é o tempo de nós olharmos para o nosso irmão. Por que a Eucaristia se chama comunhão? O que significa comunhão? Comunhão é estar com. Tem uma música, aqui eu nunca ouvi cantar, mas talvez vocês já ouviram, que diz assim: comungar é tornar-se um perigo. Porque quando nós comungamos Jesus indignamente, nós estamos comungando a nossa própria condenação. Porque muitas vezes a Eucaristia não é apenas vir na fila e dizer amém. Eucaristia é compromisso, porque Jesus faz parte de você. O corpo e sangue dele corre na minha veia. E por isso o meu comprometimento com Jesus é total. Ele faz parte de mim, como ele quer fazer parte da minha vida também. Então, por isso, celebrar o corpo e sangue significa ter essa consciência que eu me cristifico. Hoje eu sou Cristo. Sou eu que devo levar a esperança, o amor, a mensagem de Jesus, a salvação
para aqueles que não creem, aqueles que não acreditam. E por isso eu vou dar uma árdua missão a cada um. E talvez o lugar mais difícil de evangelizar, você sabe muito bem onde é. Às vezes nós precisamos começar pela nossa própria casa. Às vezes precisamos começar pelo nosso próprio coração. Porque muitas vezes isso aqui pode tornar-se apenas uma tradição, mas não algo que manifeste a nossa fé. Não algo que manifeste aquilo que é o verdadeiro sentido da Eucaristia. Por isso, tudo aquilo que nós celebramos e vivemos, esse tempo onde nós estamos mais reclusos, aproveite esse tempo para refletir, para rezar e para perceber coisas que normalmente a gente muitas vezes faz de uma forma muito automática e sintomática, sem muitas vezes perceber aquilo que estamos fazendo. Peça essa sensibilidade para Deus, perceber aquilo que está ao nosso redor. Que esse tempo seja um tempo de um retiro espiritual. O Padre Osnildo dizia, a gente nem precisa mais fazer retiro, nós já estamos fazendo retiro, já estamos retirados, já estamos rezando mais, já estamos mais reclusos, mas que tudo isso possa nos fazer perceber esse grande mistério que nós celebramos a cada Eucaristia. Todas as vezes que a gente faz isso, nós estamos não só recordando a memória, mas nós estamos celebrando a paixão, morte e ressurreição do Senhor e sua presença real no meio de nós.